Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Na gloriosa presença do Senhor, nós vamos agora, mais uma vez, gravar esse vídeo como eu havia prometido. Nós vamos falar um pouco mais de Davi, sobre Davi. E hoje eu quero falar sobre o amigo. Nós vamos usar uma referência bíblica para falar sobre uma amizade. Muito bonita, muito interessante também, sobre uma meditação que eu tenho feito, sobre amizade, sobre amigo, o verdadeiro significado, o que é ser um amigo. Hoje em dia o que nós mais temos é a pessoa que nos chama de amigo. Oi amiga, oi amigo. Mas o que significa ser amigo? O que é de fato o amigo? Qual é a função do amigo na nossa vida? E eu gostaria de ler com você uma referência bíblica, que está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, que diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Eu quero fazer uma menção sobre essa alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. No mundo onde as pessoas nos tratam como amigos, o amigo não tem sido a nossa realidade, nos dias de hoje. Dentro da igreja nós temos pessoas que consideramos irmãos, chamamos de irmãos. Mas o comportamento entre irmãos é complicado. Dentro de casa da mesma forma, temos irmãos. Mas de fato nos tratamos como irmãos. O amigo lá da rua que diz que de fato é amigo, é de verdade? Quando nós falamos de amigo, muitas vezes nós queremos que essa pessoa seja alguém que nos compreenda quando estivermos nas nossas dificuldades. Alguém que nos ajude quando a gente estiver precisando, que empreste o ouvido para ouvir nossas lamentações, que empreste o ombro para chorar, que muitas vezes empreste um dinheirinho quando a gente estiver precisando de um socorro. Enfim, aqui na nossa mente, nós temos uma ideia do que é ser amigo. Mas a palavra do Senhor, ela ensina que amigo é muito mais do que alguém que pode nos ajudar com alguma coisa ou fazer alguma coisa. Aqui há uma verdade bíblica de que o amigo de verdade, a pessoa que Deus coloca ao nosso lado, muitas vezes nós chamamos até de anjo, Fulano de tal é um anjo que Deus colocou na minha vida. Esse pastor é um anjo que Deus enviou para me ajudar. Mas aqui acontece algo espiritual. Nós acabamos de ler uma referência cujo capítulo anterior conta, a gente gravou um vídeo falando sobre a batalha no Vale do Carvalho, onde Davi arremessa a pedra e Jeová entra naquela pedra com certeza e mata aquele gigante para honrar o povo dele e exaltar o nome dele. Em seguida, nós já vemos essa fala aqui, Davi tendo uma fala ali com Saul falando alguma coisa para Davi e Jonatas presenciando aquilo, e a Bíblia diz que a alma dele se ligou. O que aconteceu no reino espiritual aqui? Aconteceu que Davi viveria situações, entraria em estreitos que Jonatas iria ajudá-lo. Mas eu não estou falando de uma ajuda momentânea, não. É uma ajuda que muda uma vida, que nos livra da morte, que acalma o nosso coração. Providência divina mesmo, de fato, de verdade, através do amigo. Quando Saul, mais para frente na palavra, ele começa a sentir inveja de Davi, Jonatas vai ajudar demais esse amigo. No reino espiritual, quando o Senhor coloca alguém na nossa vida para estar conosco, orando, nos ajudando, nos auxiliando, mães espirituais, pais espirituais, eu gosto muito de chamar assim. Essas pessoas nós temos que ter um coração grato a elas. Sem misturarmos as coisas, irmãos, porque nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos. E não adianta eu querer esperar de você ou você de mim perfeição. Ninguém é capaz de fazer isso, só o Senhor é capaz de nos oferecer perfeição. Mas o amigo espiritual, nesse caso aqui, um propósito divino, alguém que foi colocado ao seu lado, ao meu lado, para poder me ajudar, me auxiliar,
Ele veio segundo o coração de Deus e nós temos que ter respeito com essas coisas. Nós não podemos, muitas vezes, depositar a nossa confiança no humano esperando que ele faça o que ele não pode fazer. Sabe o que isso tem ocasionado? As falhas das pessoas porque depositam demais sua confiança no homem. Decepção, divisão, amizades de anos se dissolvendo, se acabando, porque a expectativa humana fala mais alto do que o conhecimento bíblico. Não tem conhecimento bíblico, não sabe olhar para a pessoa e saber, não, essa pessoa Deus colocou no meu caminho, essa pessoa tem um propósito para ela estar orando comigo, para ela estar ao meu lado. Nunca se viu tantos laços terminando como se tem visto nessa última hora. Nós estamos vivendo dias onde o amigo virou raridade. E sabe o que nós temos feito com os amigos que Deus tem colocado ao nosso lado? Nós temos sido ingratos. Muitas vezes as pessoas se doam, pagam um preço, lutam por você, assumem posições, inclusive de risco, para poder te defender, como foi o caso de Jonatas. Jonatas, muitas vezes, talvez você não tenha entendido aqui, Jonatas era filho de Saul, mas ele gostava de Davi. Ele muitas vezes colocou a própria vida dele em risco para ajudar o amigo. E isso não foi por loucura, não. Foi por amor, por integridade, por ter um princípio de Deus. Que foi Deus quem ligou, quem uniu essa amizade num propósito. Você, dentro do seu coração, eu vou colocar um sentimento agora. Você vai orar por Davi, você vai proteger Davi. É o meu objetivo. Esse é o Senhor falando. É o Pai falando. Esse é o meu objetivo, que você ajude o meu servo, que você o socorra, que você ore por ele, que você estenda a tua mão todas as vezes que ele precisar. Eu quero fazer um apelo essa manhã a você que talvez sofreu uma decepção, que ajudou alguém e esse alguém te virou as costas, esse alguém te traiu, esse alguém contou um segredo, esse alguém te magoou, esse alguém fez até alguma coisa mais grave. Comece a olhar para as amizades como Deus ensina. E não como o homem tem que ser, e não como o homem deve agir. Preserva o seu coração para as coisas do Senhor, para que você seja curado, para que você seja liberto, para que você seja uma pessoa acessível. Muitas vezes, a mudança vai ter que acontecer aqui primeiro. Você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa que alguém pode te buscar e você contar um segredo, e você orar com aquela pessoa, e você mover o coração de Deus e ajudar, sem ter que contar para a esquerda ou para a direita o que você está fazendo? Você consegue manter a sua língua sossegada na boca, sem ter que expor que às vezes através de você aquela vida recebeu uma vitória? Ou o amigo que está buscando a sua amizade acha que você é amigo, mas você tem um outro amigo, tão amigo que pode saber do segredo do outro que te procurou, e o outro tem um outro amigo que pode saber de um segredo do outro, e daqui a pouco todo mundo está sabendo da vida do que buscou ajuda. Porque, infelizmente, uma boca não conseguiu ficar calada. A Bíblia ensina que aquilo que uma mão faz, a outra não tem que saber. E eu quero deixar essa meditação essa manhã sobre o amigo. Antes de julgarmos o amigo, façamos uma pergunta para nós. Que tipo de amigo eu sou? As pessoas podem confiar em mim? Sou eu um amigo como Jonatas? Ou sou eu um amigo como Saul? Que lá no 18, no finalzinho do capítulo 18, no versículo 6, Davi vence algumas batalhas. Davi começa a se destacar. E lá no 7, as mulheres tangendo, tocando, umas às outras diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul queria Davi, porque Davi era talentoso, porque Davi era promissor. Mas a inveja, o ciúme, começava a entrar aqui, ó. Que história, né? A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Desde esse dia, diz a Bíblia, lá no versículo 9, em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Que tipo de amigo eu sou? As pessoas podem confiar em mim?
eu quero deixar essa meditação nesse dia para o teu coração, para que Deus edifique a obra na tua vida, para que você seja uma pessoa melhor, para que você receba de Deus a resposta que muitas vezes o teu coração, a tua vida tem dado sinais de que precisa de uma mudança de alguma coisa e a gente às vezes não entende. É isso. Medite. Eu sou o amigo que as pessoas querem. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, no nome de Jesus. Fiquem com Deus.